Ditadura da Síria cai numa operação relâmpago, surpreendendo o mundo inteiro, e isso vai impactar na geopolítica mundial. Fala aí galera do Ranking, beleza? Vou fazer um vídeo aqui bem simplificado para quem está querendo se pegar um pouco da informação e sacar um pouco melhor o que está acontecendo. O assunto é super denso, super complexo, mas acho que vai dar para entender. Vai ser uma mudança muito importante. Basicamente a geopolítica mundial, ela tá se movendo diante dos nossos olhos, ninguém sabe aonde isso vai dar, mas realmente parece que os acontecimentos estão super acelerados mesmo. Então a notícia que todo mundo está acompanhando é que o grupo rebelde separatista HTS da Síria, é um grupo que começou como afiliado da Al-Qaeda, hoje falam que já é mais moderado, ele é apoiado pela Turquia, enfim, é um grupo ligado ao islamismo sunita. Sunitas são a maioria dos muçulmanos, são sunitas, e do outro lado você tem, claro, os xiitas, que são uma minoria. Enfim, a diferença entre eles tem um pouco a ver com a doutrina religiosa, quem deveria suceder o profeta Maomé, então cada grupo acha uma coisa. Importante é o seguinte, a Síria, que conforme você está vendo no mapa, é um país colocado bem estrategicamente, ele é no centro lá do Oriente Médio, faz fronteira com o Iraque, faz fronteira com a Turquia, faz fronteira com Israel, com o Líbano. A Síria, ela vinha sendo governada há mais de 50 anos por uma ditadura, a ditadura da família Assad. Tinha lá o Hafez Assad, que é o pai do atual ditador, ele tomou o poder num golpe dentro do partido dele, então esse governo já vinha desde os anos 50 já, mais ou menos esse tipo de regime, só que esse cara deu um golpe dentro do governo dele e tomou o poder, e depois que ele morre, em torno do ano 2000, o filho dele, o Bashar Assad, assume o poder, também como ditador. Então é uma das ditaduras mais fechadas do mundo, ela é aliada do Irã, ela é aliada do Hezbollah, no Líbano, e essa ditadura, ela era também aliada da Rússia. Então é um bloco que você tinha de um lado no Oriente Médio ligado aos xiitas, como eu mencionei, o Irã é um país xiita, o Hezbollah é um grupo terrorista xiita, e na Síria, apesar de que a maioria dos sírios, mais de 80% são sunitas, existia uma minoria xiita chamada alauítas. Alauíta é um tipo de xiita, tá? É uma seita dentro dos xiitas, então por esse motivo eles eram mais próximos do Irã, apesar de serem apenas 12, 13% da população da Síria. Como o ditador Bashar Assad, ele vinha também desse grupo de alauítas xiitas, eles, como minoria na Síria, eles governavam a maioria. Então tinha um grande descontentamento dessa maioria ser governada pela minoria por ser uma ditadura, e no ano de 2011 explode uma revolução, você tinha aquela primavera árabe, você tinha muitas revoltas na região, e aí a maioria sunita se revolta contra o governo do Bashar Assad. Ninguém sabia quando ele assumiu o poder se ele ia endurecer ou se ele ia abrir um pouco mais o país. Muita gente falava, puxa, esse cara é uma nova geração, ele é médico, ele é mais jovem, ele vai abrir o país. Mas pelo contrário, ele e o governo dele endureceram muito, usaram armas químicas, mataram o próprio povo, e teve épocas que achava-se que o governo ia cair, lá para 2011, 2012. Só que teve uma intervenção muito grande, ele recebeu apoio do Irã, ele recebeu apoio da Rússia, com aviões russos sobrevoando lá e bombardeando os rebeldes na Síria, e ele recebeu muito apoio do Hezbollah, o grupo terrorista do Líbano, lá do lado, como você pode ver no mapa, que ele mandou inclusive soldados. Então, ao contrário do Irã, que não mandou soldados, ao contrário da Rússia, que mandou aviões, mas não mandou soldados, o Hezbollah, que tem um exército muito grande, é um grupo terrorista, que inclusive o exército do Hezbollah é muito maior do que o exército do Líbano. Quer dizer, imagina que aqui no Brasil o PCC tivesse uma força militar maior do que o exército brasileiro. É o que acontece lá no Líbano. O Hezbollah mandou tropas para ajudar o Bashar Assad, e aí essa galera toda, né, o exército sírio, mais o apoio do Irã, mais o apoio da Rússia, mais o Hezbollah, toda essa galera foi sufocando os rebeldes e conseguiu vencer essa rebelião, e o Bashar Assad se manteve no poder desde 2011. Então são 13 anos que o cara lá se manteve, e todo mundo achou que agora era para valer. Do ponto de vista dos países ocidentais, inicialmente tinha uma simpatia pela rebelião contra a ditadura do Assad, mas com o tempo foi vendo que dentro dessa rebelião era verdadeiro saco de gatos. Você tinha uns caras que queriam democracia, tinha uns caras um pouco mais moderados, mas você tinha lá Al-Qaeda, você já tinha lá o Estado Islâmico, o ISIS. Então você tinha uma galera lá tão maluca, mas tão radical, que o mundo começou a olhar e falar, cara, se esses caras dominam a Síria e transformam a Síria num estado terrorista, vai ser pior ainda do que a ditadura do Bashar Assad. Então o mundo ficou meio que em cima do muro, deixando rolar. Enquanto isso, o eixo das ditaduras, né, Irã, Rússia, etc., ajudando o Bashar Assad a manter ele no poder. Para a Rússia é muito importante ter esse aliado. Como vocês sabem bem, a Rússia é um país frio, ela praticamente não tem nenhum porto que funciona o ano inteiro, um porto que eles chamam de água quente, e a Rússia cobrou um preço alto da Síria por esse apoio. Inclusive, os portos da Síria que estão no mar Mediterrâneo, que você pode ver aí no mapa, são portos que hoje a Rússia controla. Então, para a Rússia é muito interessante ela colocar as bases militares e a sua marinha de guerra nos portos da Síria, porque ela tem acesso a todo o Mediterrâneo e nunca congela, ao contrário dos outros portos lá da Rússia. Pois bem, tudo estava um pouco mais calmo, até que recentemente alguns eventos geopolíticos mudaram toda a equação, porque o Irã, ele tem diversos grupos terroristas que ele apoia, né? Eles apoiam os Houthis no Iêmen, apoia o Hamas em Gaza, apoia o Hezbollah no Líbano, apoia o ditador da Síria, etc. E como vocês sabem bem, recentemente, há um pouco mais de um ano, os grupos terroristas lançaram um ataque surpresa, uma invasão a Israel. O Hamas atravessa
atravessa a fronteira, ele mata quase 2.000 israelenses, assassina, estupra, queima famílias inteiras. Israel revida, deixa o Hamas muito debilitado. Então saiu da equação esse peão aí do jogo do Irã. E aí, como vocês sabem bem, já faz mais de 2 anos que a Rússia ela está preocupada com outra guerra. Então a capacidade da Rússia de ajudar o Bashar Assad, de manter ele no poder, vai diminuindo conforme ela vai perdendo tropas. A Rússia está focada na Ucrânia, gastando muito sangue, muitos exércitos, muito dinheiro. A Rússia está focada toda a sua atenção na Ucrânia, menos atenção e menos recursos para ajudar o regime da Síria. E por fim, talvez a gota d'água que aconteceu agora é que, como vocês sabem bem, o Hezbollah no Líbano foi severamente debilitado por Israel. Então, no dia 7 de outubro, o Hamas ataca Israel. No dia 8 de outubro, o Hezbollah também entra na guerra e começa a bombardear Israel. Então, eles estão há mais de 1 ano bombardeando o norte de Israel sem parar, deixando a população israelense lá em pavor. Só que Israel está concentrado na faixa de Gaza, não ainda revida contra o Hezbollah. E depois de um tempo, Israel se sente no momento, e na metade desse ano de 2024, Israel faz ataques espetaculares contra o Hezbollah. Vocês viram aí os pagers, né, que explodem. Ele mata boa parte da liderança do Hezbollah com esses pagers explodindo, consegue matar praticamente todos os líderes do Hezbollah, invade o sul do Líbano e destrói as bases do Hezbollah. Então enfraquece severamente o grupo Hezbollah, que era o grupo que tinha salvado a pele do Bashar Assad lá em 2011 e 2012. Então o que acontece? Por um lado, o Bashar Assad perde aliados, o Irã está distraído porque tem que apoiar esses grupos todos, o Hamas está debilitado, o Hezbollah está debilitado, a Rússia está focada na Ucrânia, e por outro lado, os rebeldes ganham o apoio de um novo player importante, que é a Turquia. A Turquia, do presidente Erdogan, é um país que também está de olho em expandir a sua atuação. O Erdogan é um cara bastante também expansionista, no sentido de que ele lembra do Império Turco lá de antigamente, como a Turquia tinha influência na região, e ele quer recuperar isso. Então ele apoia esse grupo HTS, que são separatistas. Então a equação inverte rapidamente. O Assad com menos apoio, os separatistas com mais apoio, e eles aproveitam uma fraqueza lá e conquistam uma cidade mais ao norte, uma cidade importante chamada Alepo, que eles tinham lá meses demorado para retomar, lá em 2012. E agora, em poucos dias, os rebeldes tomam Alepo, depois descem para Homs e depois chegam em Damasco. Ninguém imaginava que ia ser tão rápido. E agora vem a notícia, não sabemos o que vai acontecer ainda, né? Agora domingo de manhã, acabamos de ter a notícia. Aparentemente, o presidente da Síria, o ditador Bashar al-Assad, foge do país. Quando o ditador fugiu do país, é sinal de game over. Não tem mais como. Então, aparentemente, agora a Síria vai ser tomada por uma outra força. Não vão ser mais os xiitas alauítas, e sim esse grupo sunita. Vai ser uma grande incógnita aí. Será que esses caras vão ser mais um grupo radical, mais uma tirania, mais uma das ditaduras lá do Oriente Médio? Infelizmente, hoje em toda a região, você tem mais de 20 países árabes, todos eles são ditatoriais. A única democracia que existe lá é o Estado de Israel, que está lá no meio daquela galera. Mas, quem sabe, agora é a esperança de um momento melhor. O líder do HTS fez algumas declarações conciliadoras inicialmente, de que eles estão abertos à amizade com todo mundo, que os únicos inimigos que eles têm são o Irã e o Hezbollah. Ele lembra, né, desse grupo terrorista Hezbollah que invadiu a Síria, que matou os sírios. Tanto é que, olha só que curiosidade, quando Israel mata o líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, e vem a notícia de que Israel matou o líder do Hezbollah, você tem algumas pessoas pelo mundo, né, extrema esquerda condenando, poxa, tudo que Israel faz é malvado, etc. Mas na Síria, os sírios, tinha comemorações na rua, a galera soltando fogos de artifício, distribuindo balas e doces e alegria, que Israel, que deveria ser talvez o inimigo deles, porque, né, são muçulmanos e judeus, etc., mas que Israel matou o líder do Hezbollah, tão odiado, porque os sírios lembram da participação do Hezbollah na guerra civil. Então, no Oriente Médio, a gente sempre fica na dúvida se sai um grupo terrorista, sai um grupo radical, se não vai entrar alguém pior ainda. Por outro lado, para o Irã, do ponto de vista do Irã, é um revés realmente catastrófico. A Síria, ela não faz fronteira diretamente com o Irã, mas através do Iraque, o Irã tem uma linha direta. Irã, através do Iraque, abastecendo a Síria, através da Síria, abastecendo seus aliados Hezbollah no Líbano. Então, esses tentáculos aí que o povo do Irã conseguiu estabelecer na região para poder criar sua hegemonia, vão sendo cortados um a um. Então, é um momento que pode ser uma janela de muita esperança para o Oriente Médio. Vamos aguardar para ver como a diplomacia brasileira vai reagir nessa situação. A diplomacia brasileira tem sido bastante deplorável aí ultimamente, com vários elogios, se aproximação com ditaduras, e nesse caso é uma ditadura horrorosa da família Assad, mais de 50 anos de prisioneiros políticos, de tortura, de assassinatos, agora na guerra civil, bombardeio com armas químicas, matando a sua própria população, chamando guerreiros estrangeiros para lutar a guerra suja lá da família Assad. Então, sem dúvida, caindo essa ditadura, se vier uma outra coisa com estabilidade, vai ser positivo para a região. Então, isso aí é uma pincelada aí de o que aconteceu na Síria nesse momento. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.